Fala galera, tudo bem com vocês? Então, como prometido, a pauta de hoje é TDAH, transtorno de déficit de atenção, que pode vir acompanhado com hiperatividade ou sem hiperatividade. No meu caso, ele veio acompanhado de muita hiperatividade, de uma bomba atômica de muita energia, entendeu? E ultimamente eu andei vendo uns Instagrams, né, que tratam isso como se fosse o fim do mundo. Né? Meu Deus, você não vai ser ninguém na vida, você vai estar sempre exausto, você vai estar sempre isso, você vai estar sempre aquilo. Sabe, ao invés de desmistificar e ensinar a pessoa métodos de como ela pode se autocontrolar, né? Até conseguir um tratamento, até conseguir uma consulta com um psiquiatra. Não é tão fácil assim quanto a gente acha, chegar no CAPS, conseguir uma consulta no psiquiatra ou ter dinheiro para pagar um psiquiatra particular. Então é muito importante as pessoas conhecer. Tudo que eu vou falar aqui é, claro, de experiências pessoais minhas, tá bom? Não é nada baseado em livros, em... Como é o nome daquilo, meu Deus do céu? Artigos, né? Essas coisas. Bem, como eu descobri que eu tinha alguma coisa de errado comigo? Porque não tem nada de errado você ter TDAH, tá? Eu sabia que eu tinha muita energia. Eu acordava igual Tasmania e eu dormia 20 vezes pior que Tasmania, né? Isso era um reflexo dentro do colégio, dentro de casa. Eu quebrava muitas coisas, tocava fogo em revistinha dentro da pia, eu quebrei o queixo acho que 5 vezes, eu quebrei a testa e a cabeça no mesmo dia, eu derrubei uma pia de aço inoxidável na minha perna, eu tenho uma cicatriz que é quase de 1 palmo, por causa de peraltice, mas falta de atenção, entende? No colégio, era aquela época que existia o borrão pra gente fazer prova. Então, tu tinhas a prova e o borrão. A gente fazia a prova no borrão para passar as respostas finais pra prova, né? O Igor, super inteligente, porque a pessoa que tem TDAH, ela é muito criativa, ela é muito inteligente, ela tem um cérebro muito doido. E eu fazia a prova certíssima no borrão. E na hora de passar para a original, a primeira eu respondia na segunda, a segunda na quinta, a quinta na oitava, e aí vinha um 0, né? E aí eu comecei a reprovar, né? E comecei a reprovar, comecei tipo, me auto mesmo, me acreditar que eu era burro mesmo, a ponto de, meu Deus do céu, eu tô reprovando uma atrás da outra, sabe? Era reprovar, eu ficava de dependência. E tudo isso vinha, né, já dessa falta de atenção. Claro que a minha mãe de cara, de tanto ser chamada no colégio, olha, o Igor acabou de cair, olha, o Igor se quebrou, olha, o Igor tá com febre, olha, o Igor bateu a cabeça num vergalhão, olha, jogaram uma cadeira do 3º andar no Igor, porque ele tava fazendo barulho, coisas do gênero. A minha mãe deve ter pensado, meu Deus do céu, eu preciso de 2 opções, ou ir para um médico, ou ir para um exorcista, porque esse garoto não... Ele, pela que ele tem, tá possuído por alguma coisa, né? E era muita energia. E nessa época, a gente já começou quando criança a fazer natação, eu fazia ginástica olímpica e basquete à noite, tá? A nossa mãe, assim, se dividia em 30 para conseguir ver se eu gastava essa energia e eu chegava em casa ainda a ponto de, se pudesse, subir na cristaleira, botar uma capa na minha costa e fingir que eu era o super-homem e derrubar a cristaleira e dar de cara no chão e voltar para o hospital, né? A minha irmã, por sua vez, tadinha, ela sofreu muito com isso. Porque todo evento que a gente ia, o Igor se quebrava. O Igor batia a testa na grade. O Igor foi para o aniversário e resolveu cair na piscina na hora dos parabéns do aniversariante porque queria tentar salvar uma osga ou lagartixa, como alguns conhecem, entendeu? O Igor ficava... Os seguranças do buffet ficavam de olho no Igor porque o Igor, viciado em chocolate, comia os brigadeiros antes do aniversário do qual ele foi convidado, né? Eu comia tudo. E a minha mãe falou assim uma vez: Igor, não mete mais a mão na mesa para comer nada. Aí o que eu fiz? Coloquei a mão para trás e cheguei na mesa do aniversário e comi assim. Tipo, no hands, não tô com a minha mão, tá? Tô comendo com a boca. Sendo assim, ela começou a ver que ela tinha 3 opções só pra vida comigo. Uma jaula, né? Um exorcista
ou um profissional da área. Então foi onde surgiu a Marileia Sampaio, minha psicóloga, que não demorou muito para diagnosticar, mas ela também descobriu o quanto eu gostava de música, o quanto eu gostava de projetos criativos. Ela conseguiu ver o que me interessava, o que me prendia atenção de verdade. Porque o hiperativo, ele só presta atenção no que dá atenção para ele, no que ele gosta. No que ele não gosta, não tem santo que faça. Não tem santo que faça. Por exemplo, eu até hoje não aceito o fato de ter estudado matemática se eu queria fazer produção fonográfica audiovisual. Para que eu ia usar próclise e ênclise, sabe? Mesóclise no português, se eu ia trabalhar com computador, sabe? Pra que Bhaskara? Pra quê? Pra parar de reprovar, e principalmente em cálculos, eu fui pro Kumon, que é aquela técnica japonesa, de cálculo que você tem que fazer cada vez mais rápido, e o Igor fazia cada vez mais lento, porque era um suplício pro Igor fazer um cálculo. Eu até hoje digo que a minha irmã me enganava na minha merenda, no dinheiro da merenda. Nossos pais davam tipo 10 reais e a Bruna falava assim, toma 5 e me dá os 10. E eu ficava, mas essa menina tá ficando com 10 reais. E por que eu tô com 5? Sabe? Até hoje eu acho que a Bruna me engana e não tem nada que me faça o contrário. E a minha irmã sempre fala, tu é doido, sabe? E a minha mãe fez tudo o que tinha para fazer com relação ao tratamento. Eu não lembrava de muita coisa, a minha irmã me contou de muita coisa desta fase, né? Mas aí, com o tempo, eu resolvi me conhecer. Nesse meio tempo, eu já tinha largado o basquete e a ginástica olímpica, que eu amava muito. Por quê? Porque a natação exigia muito da gente. A gente tinha treino de madrugada, a gente treinava na hora do almoço, a gente treinava à noite, a gente malhava depois do treino, fazia Tai Chi Chuan, entendeu? E mesmo assim ainda tinha muita energia. E era um ritmo frenético, porque a gente era atleta mesmo. A gente vivia daquilo, tinha patrocínio para colégio, patrocínio para o inglês, patrocínio para academia, patrocínio de banco. Então a gente tinha que manter um padrão saudável de vida, né? Mas mesmo assim a minha energia continuava no teto, né? E eu foi quando surgiu a internet de escada, tá? Isso já é para o pessoal mais velho. Que eu comecei a pesquisar mais sobre pessoas que não conseguiam ficar paradas. E aí chegou ao entender o transtorno, déficit de atenção e a hiperatividade, né? Pesquisando, eu fui entendendo, né, que eu era uma pessoa que pensava rápido demais, agia muito por impulso e que não sabia esperar, que tinha muita ansiedade, que só focava naquilo que ela gostava, e quando ela focava, ela achava o foco daquilo que ela amava, ela esquecia o mundo, a hora, os compromissos, tudo. Que eu era uma pessoa que eu teria a probabilidade de 100% de procurar, por exemplo, meu óculos na casa inteira, estando com o óculos na minha cara, entendeu? Que eu poderia esquecer a chave em vários lugares, me trancar para o lado de fora da casa, eu poderia realmente ser uma tragédia, né? Mas que eu tinha como, digamos, me auto-enjaular, me auto-doutrinar, sabe? Me auto-adestrar. Essa é a palavra perfeita, tá? Nesse meio tempo eu passei em 2 faculdades, né? A época da internet de escada eu já estava um pouquinho mais de 16, 17 anos, para fazer 18. E passei em 2 faculdades, mas eu não queria nenhuma das 2. Eu queria ter estudado fora para fazer produção fonográfica audiovisual, trabalhar com estúdios, trabalhar com TV, com gravadoras, e nada disso existia em Belém na época, né? Porém, eu tive o dom de ter dado certo como produtor musical. Eu fazia minhas músicas, elas começaram a dar certo, e surgiu a chance de eu ir para o Rio, morar sozinho, jovem. Nossa, imagina, né? O meu sonho de rei meu sonho de criança tava ali na minha frente. Então eu ia morar sozinho, porém eu ia passar um inferno, né? Porque e aí? Não ia ter ninguém lá pra me segurar, pra me lembrar dos meus compromissos e de nada. E pro TDAH, pra pessoa que tem TDAH, funciona assim. Quando ela encontra uma paixão, um foco, uma coisa que ela gosta, na profissão, vamos supor, no projeto que ela se dedica, ela não vai ser boa. Ela vai ser o de asa.
ela não vai aceitar ser menos do que perfeita, ela quer o topo, sabe? E eu tinha me achado na música, então eu gastava toda a minha energia para fazer música. É uma coisa de você termina de fazer uma produção fonográfica, você sai exausto, porque você pensa muito para aquilo, para cada elemento, para cada harmonia, para a sinergia que tem que rolar da conexão da música com o que tu estás pensando de como vai ser na pista, desde a iluminação tu já está pensando no teu projeto. Então tu gasta muita energia e esse era o meu hiperfoco. Então digamos que eu estava o quê? Na minha zona de conforto. Quando eu saía da minha zona de conforto, aí o meu nível de qualidade ele descia de um padrão, tá? Isso era um fato. Mas quando eu estava na minha área, era aqui. Daqui para baixo eu não aceitava, era para cima, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Da onde veio o que eu sempre digo, pense grande para ser grande, não aceite menos do que isso, entende? No que você se propõe a fazer. E isso é um problema também no TDAH, porque ele espera às vezes muito, e quando ele não tem aquilo, ele se frustra. Eu já comecei a me preparar. Com o tempo, eu já não coloco, hoje em dia, principalmente, depois de tudo que aconteceu comigo, eu não coloco expectativas nas coisas. Eu torço para que elas aconteçam, mas se não acontecer, tá tudo bem, entendeu? Eu não coloquei expectativa, então não vou me frustrar. O TDAH, ele vai falar muito, muito, muito. Uma coisa que eu percebo muito nos meus vídeos é quanto meu olho fica esbugalhado, entendeu? É como se eu não piscasse nos vídeos, ou raramente. É porque eu tô num nível de energia, de frenesia tão grande que eu quero falar, e o meu cérebro ainda tem muita coisa para falar ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu acabo repetindo, né, entendeu, coisas assim. Então, quando você tiver com alguém que tem TDAH, ou se você se identifica com isso, você tem, né? Você pensa demais e na hora... Você está numa reunião, por exemplo, chega a tua hora de falar, 12 pessoas falaram antes, e tu já está desesperado para falar. Quando chega a tua hora, tu sai igual um cavalo de corrida, falando igual uma metralhadora. Para os outros vai soar como uma grosseria. Tipo, cara, não, esse menino é rude, ele fala sem parar, não deixa ninguém falar, dá um feedback, né, durante a palavra dele. Porém, o que as pessoas não sabem é que aquela pessoa estava o tempo inteiro, desde o início daquela reunião, já preparando as respostas, tá? Que ela tinha para dar. E que aquele era o momento dela. E ninguém ia segurar ela, entendeu? Isso é uma coisa que você vai aprendendo a ouvir o que os outros vão te falar. Amigo, eu escuto muito. Nossa, o jeito que você falou parece que foi grosseiro, viu? Quem me conhece sabe que não foi grosseiro. Mas para quem não me conhece, acha que eu tô dando patada 24 horas. Às vezes eu tô dando. Mas às vezes não. Às vezes é o... Sabe? Sai a palavra e a pessoa se assusta e fala, credo, nossa, que menino grosso, parece uma porta. E eu nem a confiança assim pra mim. Eu falei, normal. Mas você vai se policiando e, claro, tem que abaixar a cabeça para escutar o que os outros estão te dizendo com a visão de fora. Mas, Igor, tem tratamento. Por que você nunca fez tratamento medicamentoso? Na verdade, assim, eu comecei a fazer no passado tratamento medicamentoso, mas eu realmente não me identifiquei com a Ritalina, tá? E além de que o tratamento do TDAH medicamentoso, ele não é nada barato, tá? E você não consegue pelo SUS. Ele é bem caro. Todos os remédios são caros para isso. E alguns deles são extremamente viciantes, como o que eu cheguei a usar, a Ritalina. Que pra mim parecia que eu tinha acabado de cheirar cocaína, entendeu? Tanto que é a droga dos estudantes, né, que querem passar em medicina, direito, em alguma faculdade muito importante, porque você fica... Quer estudar o tempo inteiro, né? E eu optei por não, a tentar me identificar, e agora mais do que nunca na terapia ouvir o que os outros têm a dizer de mim, do meu comportamento, para tentar me entender cada vez mais como hiperativo. E eu vou me entendendo, eu vou escutando o que os outros percebem de mim, como eu posso melhorar, como eu posso desacelerar o meu ritmo e ser produtivo. Porque eu hoje em dia, eu consigo, como eu já disse anteriormente, fazer várias tarefas ao mesmo tempo e concluir, tá? Antigamente não. Hoje, como eu falei até para o terapeuta mais cedo, antes de dormir,
eu já deixo a minha roupa da manhã separada da academia, junto com a chave, junto com tudo, para que quando eu levante eu pegue aquilo tudo e não esqueça nada, entendeu? Sem precisar de lembrete, sem precisar de nada. Tem gente que opta pelos lembretes, né? Pega a roupa, não esquece a chave, tudo mais, coisas do gênero, beba água, né? E funciona também, né? E para encerrar, o que eu posso dizer? Se você tem algum amigo que tem TDAH, no início da amizade você vai ver que ele é o cavalo do cão, entendeu? Mas ele não é. Com o tempo você vai entendendo que ele é diferente dos outros, mas que você pode se dar super bem entendendo ele, entendeu? Claro, sabendo diferenciar o que é o déficit de atenção de hiperatividade com o que é birra e entre outras coisas, tá? Se fazer de sonso. Vamos dizer, eu conheço muita gente que se faz de sonso e, ai não, eu tenho hiperatividade, eu meu déficit de atenção, e eu falei pra cima de mim, né? E uma coisa que é ruim em quem tem TDAH, e isso eu afirmo realmente, é a exaustão mental. Porque, por exemplo, num dia que eu concluo tudo que eu consegui fazer, eu não quero ouvir meu nome. Eu não quero ouvir a tua voz. Não me importa quem seja. E se eu ouvir, eu me irrito. Quando você consegue identificar essa exaustão mental, você aos poucos vai se conhecendo e a se pôr limites para não chegar nessa exaustão que chega quase a ser um burnout, tá? Porque você chega num pico de tanta informação na tua cabeça, porque a tua cabeça parece que vai pulsar, explodir, e tu já tá pensando no outro dia e tu tem que falar, epa, para com isso, calma, entende? E para não chegar nessa exaustão, porque isso é prejudicativo, prejudicativo, não é? Prejudicável. Vai te prejudicar, entendeu? Então, eu acho que é isso. O TDAH ele não precisa ser uma sentença de morte. Não, não é não. Pelo contrário, você vai se entender e se encontrar muito. E você vai ver que você é uma pessoa pra lá de produtiva, mesmo com todos os tropeços que tu vais dar na vida. E é isso, galera. É isso que eu tenho pra falar sobre TDAH e também um pouco sobre mim. De como eu convivo, como eu enfrento. E conforme eu vou aprendendo mais, se um dia eu aprender mais coisas, mais técnicas sobre como me controlar e a ser uma pessoa melhor, e cada vez mais produtiva, né? Eu espero poder compartilhar isso com vocês e com quem tem ou se identifica com isso. Tá bom? Beijão!